Servir com aquilo que a gente sabe, pelo menos um pouco fazer.
estamos de grato. Grato porque o Senhor é generoso conosco. Grato, Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas em nosso vida. Pai, seja com meus irmãos, seja conosco nessa caminhada agora. Que possamos dar nosso melhor para Ti, os nossos dízimos, nossas ofertas, para que seja de coração sem peso, sem nenhuma crise, Senhor. O que nós estamos fazendo para Te honrar, para Te louvar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Vamos falar aí com esse dízimo, vamos falar aí com as ofertas. Acontece de meia e com relação ao café da comunhão, cada um trazendo um pouquinho, né? Todo mundo vai fazer um café delicioso. Então, traga o seu pãozinho, traga a sua margarina, traga aí o seu café, o seu chá. Eu já disse isso aqui, irmãos, se você tem chá preto, chá mate, você tem chá de erva cidreira, traz, não tem problema não. Pastor, só tem isso. Mas não tem nem açúcar, mas traz o chá, que a gente adoça aqui. Pronto, está combinado. Mas se quiser trazer também aquele croissant, batata doce, aipim, pode trazer também, não tem problema não, tá bom? Fica à vontade. Nós temos uma visitante aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vinda. Olha só, eu falo aí. Se você em casa comigo, Deus já você seja. É sua prima, né, Sandra? Lá, ali de Macaé, minha terra. Em que lugar de Macaé? Eu moro lá de Macaé. Barra do Macaé?
ali, não senta ali, tá? Nada. Centro de Brasília. Eu sou de Frade, eu sou da Serra. Frade, Mercério, Marco Silva. Não faz? Mercério, Quarto do Ouro, Marco Silva. Eu conheço tudo ali, ali na minha casa. A minha família vive essa criança, você é comigo, tá bom? Domingo de manhã, nossa escola bíblica, depois da escola bíblica, uma palavra poderosa da parte do Senhor para a nossa vida. Então, eu gostaria muito que você estivesse aqui, não falte. É um momento único para você aprender a palavra, para poder você estudar a palavra de Deus. Então, venha, tá bom? Não vou me demorar muito. Quase o óculos quebrou, estou bem na fita, né? Alguém está bem. Mas o óculos foi de ralo, né? Quebrou aqui. Mais um que quebra. Sou profissional de óculos. Estou ficando bom. Então vocês me ajudem aí a ler o texto para a gente não errar, tá bom? Eu quero compartilhar com vocês algo da parte do Senhor esta noite. Tenho certeza que será proveitoso, será abençoadíssimo. Teremos o privilégio hoje de ler um texto que... Esse texto, eu estava meditando nele ontem e hoje, texto de Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Está na sua Bíblia, quem não tem. Vou botar esse não só pegar uma águazinha aqui, para ver tudo que você. Calma aí, isso. Pronto. Pronto. Só acertar aqui. Quebrar o outro legal, não, irmãos. Está errado. Quebrar o outro errado. Lucas 19, de 11 a 27. Tá bom? 19, de 11 a 27. Vou usar o versículo que é melhor para a gente. Capítulo 19. Lucas, ele era o único dos apóstolos, vocês sabiam bem disso, que era gentil. Ele não era judeu, não era da mesma turma lá dos apóstolos, né, os judeus ali, ortodoxos, que criam, sim, comigo, gentios, judeus, gentios, que bola aqui, gentio e gentileza não, tá bom, obrigado. Mas ele não era da linhagem judaica ali. E Lucas, é interessante, ele não andou com Jesus como andou com os apóstolos, ok? Como também Paulo não fez. Paulo já chegou na caminhada ali no finalzinho, enquanto com Jesus no caminho de Emaús. Está todo mundo comigo aqui? E o Lucas, ele era um grande pesquisador. Lucas era doutor. Lucas não era um cara comum. Tanto que você vai ouvir um texto falando de Lucas médico, né? Inclusive, Paulo estudou com Lucas em dado momento da história dele. Porque naquele caminho do conhecimento, Lucas era um pesquisador. Então fica de bom tom entender isso. Quem era Lucas? E Lucas, nos evangelhos ali, você vai ver que eles falam a mesma coisa, mas com uma visão bem diferente, no sentido de que cada um tinha a sua maneira de enxergar. E Lucas, quando caminhava com Paulo, havia muita pergunta. Ele é como uma das entrevistas de Lucas com os apóstolos. Ele procurava saber por quê, como, da onde surgiu, como é que funciona isso. E acabava fazendo jornalismo, né? Lucas tinha muito essa particularidade, tá bom? E hoje eu quero compartilhar com você esse texto, para que você entenda que idolatrar o tempo é complicado. Idolatrar aquela situação da... tem que ser agora. Não tem que ser o meu tempo. Tem muita gente que idolatra isso, né? Deus, eu quero que seja agora, só dá certo agora. Se não acontecer agora, não é de Deus. Mas é interessante, né? Tem gente que tem essa visão. Tem que ser agora. Aí não consegue esperar. Tem que ser o fast food. Chegou naquela lanchonete, olha, eu quero ir um hambúrguer, assim, está pronto. Não é assim que funciona o Deus. Tá combinado? Então eu queria que você hoje dedicasse isso comigo.
Ouvindo ele essas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecia que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Aqui, ó. Sentiu? Na cabeça do judeu, o reino de Deus ia se manifestar agora. Porque aquele conceito que o judeu, muitos esperam Messias até hoje, é que Jesus viesse, Messias viesse, na mesma pegada, na mesma toada de Davi, um rei com capacidade de assumir o trono logo, expulsar os romanos e pronto, agora vou começar a reinar. Essa era a visão do próprio povo judeu, né? Manifestar-se imediatamente, vai. Por isso Jesus disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam, enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos e quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinha conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se aproximou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom, e porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo dizendo: Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada no lenço, porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu: servo mau, eu julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que eu sou homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei. Porque você não pôs o meu dinheiro no banco, e então na minha vida eu receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tirem dele a mina e deem ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu: pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas o que não tem, até o que tem será tirado. Mas quanto a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. Senhor, fala conosco, continue trabalhando em nossa vida, Espírito Santo, que nós saímos daqui hoje entendendo ainda mais o que o Senhor quer para nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Essa parábola é uma parábola muito interessante, né? Observe que o texto fala de um nobre rei. Você observou que esse texto está falando do próprio Senhor Jesus? Um rei nobre que seria coroado e voltaria para a terra. Observe agora alguns pontos que eu passei a observar hoje com relação aos servos. Observe bem. Aquele homem nobre era reconhecido como justo, forte, rigoroso, e todos sabiam que ele era. Tanto que os servos do Senhor
peguei aqui a mina e guardei com medo de dar errado. E acabou deixando de produzir. Veja que aquele Senhor, Ele deu igualmente para cada um dos seus servos. Ele não deu nem mais nem menos. Ele dividiu por igual. Ele deu as minas para que eles tomassem conta, porque uma hora ele voltaria para pegar aquelas minas. Interessante que ele deu igual, mas a proporção que ele devolveria seria maior do que ele deu. Nós observamos isso. Ele deu a mina na mesma quantidade para todos, mas o interessante é que quando ele fala com cada um deles que grandeou, ele fez render, ele diz: ó, beleza, a mina que eu te dei, tanto que o ministério diz assim: Senhor, a mina que o Senhor me deu, a mina que o Senhor me deu, eu peguei e fiz ela render. É interessante que quem é o dono da mina é o Senhor, ok? Quem é o dono da mina é o Senhor. Quem deu foi o Senhor. Hoje eu quero debater com você exatamente isso. O Senhor nos dá talentos. O Senhor tem nos dado condição de fazer mais. O Senhor nos capacita. O Senhor nos direciona. É Ele quem faz com que você, Ele confie em você e te dá na sua mão algo para você produzir mais. Veja que em dado momento, algumas pessoas começam a desanimar. O interessante dessa parábola, que a gente começa a observar ali, que muitas pessoas não queriam nem que ele reinasse sobre eles. Observe que essa parábola, ela traz exatamente a questão do Senhor Jesus para conosco. A visão do Senhor Jesus para conosco. Um rei que veio, um rei rigoroso, um rei que conhece tudo, um rei que é dono de todas as coisas, um rei que nos separa, diz assim: olha, eu vou te dar a condição de você avançar, eu vou te dar a condição de você fazer do pouco algo mais, porque eu confio em você. O interessante é que a gente olha para a nossa igreja, a gente começa a observar que Deus separou você e te deu algo, um dom, um talento. Aquela história de que o cara canta muito, ou prega muito, ou tem a capacidade, o talento de fazer isso ou aquilo, querido, é de um dom entender que não nos pertence, pertence a Ele. Ele apenas nos deu a condição de tomar conta para Ele. Agora, o interessante é que quando você pega os talentos que Deus te deu, pega aquilo que Deus separou para você, e você não toma conta direito, e não faz produzir. É uma coisa que nós temos que atentar muito hoje. Abaixa um pouquinho o retorno. A gente precisa muito entender isso hoje. Talentos que Deus tem dado para a gente produzir, e por causa de circunstâncias, por causa de momentos, por causa do agora, como o próprio povo de Jerusalém queria um rei para agora, do nosso jeito. Tem que ser imediato. E não entender que, primeiro, Deus te dá a condição de você multiplicar. Entenda isso. Deus dá a condição para mim e para você para multiplicar. Ele confia em mim e você dizer: ó, toma aqui esse talento, toma conta para mim. Segundo, o Senhor, quando Ele coloca nas nossas mãos, Ele não quer que a gente fique parado, achando que não é a hora de fazer, ou arrumando motivos para não fazer. Tem pessoas que Deus deu um talento e fica sentado, achando que isso não é comigo não, esse negócio da igreja não é comigo não, eu não tenho que me envolver não, eu vou só na igreja, vou sentar e vou ficar ali, o meu talento guardadinho aqui, segurando para mim.
Veja o que aconteceu com aquele homem que pegou o talento e guardou. Até o talento que ele tinha guardado, o Senhor manda pegar dele e dá para quem produziu mais. Ou seja, vai perder o talento. Muitas pessoas às vezes esquecem que esse talento que você tem, o talento que Deus nos deu, é para produzir, irmãos. As coisas que Deus coloca na nossa mão é para multiplicar, irmãos. Alguém diz assim: sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não levou no Senhor. Dê o seu melhor no Senhor, se empenhe no Senhor, faça o seu máximo para Ele. Mas por quê, pastor? Eu já estou bem, eu estou na igreja, eu estou tranquilo aqui, querido. Não é assim que funciona o reino de Deus. Deus te chama para você multiplicar. Veja que o segundo homem multiplica os 5, multiplica 1 e 5. Mas multiplicou. Tem gente que não quer saber de multiplicar na igreja. Não quer saber de fazer as coisas que Deus te deu crescer. E com isso passa a acontecer de perder até aquilo que tinha. A outra coisa é aqueles que não queriam que o rei, que aquele homem nobre, conduzisse o povo. Qual foi a palavra que foi dita ali? Traga esses que estão contra mim e matem eles na minha presença. Irmão, assim será o juízo. É uma coisa muito clara. Aquele que crê em mim será salvo, porém aquele que não crê já está condenado. Aquele que não acredita que Jesus é o Rei, que Jesus é o Senhor, já está condenado. Isso é um sério problema. E há uma coisa que tem chamado a minha atenção com relação aos talentos, é que cada um de nós, Deus separou algo tão especial, que vai multiplicar, não tem como ser o contrário, irmãos. Se Ele falou que é para você fazer, faça. Faça o seu melhor. Porque Ele não vai colocar eu e você como inocente na hora que Ele vier voltar para julgar o povo. Ele não vai nos tirar como inocente. Tadinho, guardou o talento, então você vai perder até você guardou. Estava conversando com um jovem essa semana sobre a questão do galardão. É interessante, né? Tem pessoas que estão na igreja, mas não conseguem ver o quanto Deus tem dado e quanto Deus vai dar. Querer sim. E às vezes vai perdendo os galardões, vai perdendo as bênçãos, vai perdendo as coisas que Deus tinha separado exatamente para você ser feliz nessa terra. E não convive. E muita gente começa a desanimar, porque começam a pedir e não recebem, começam a querer ter algo para satisfazer nesse momento e não conseguem. Aí começa a largar as coisas da igreja, começa a abandonar, apostatar da fé. Muitos estão apostatando da fé, irmãos, pelo imediatismo. Eu quero que Deus faça agora. Eu falei isso e vou falar de novo. Você é durante isso aqui. Há uma coisa que tem me preocupado muito. Tem muita gente indo para a igreja exatamente pensando em ter algo imediato, agora. Vai para a igreja porque quer agora. Esquece da salvação que é eterna. Esquece daquilo que Deus preparou para a eternidade. Não que eu quero uma bênção agora. Eu vim aqui porque disseram que aqui o profeta vai profetizar algo assim, que vai dizer que é para agora. E não é assim que funciona. O texto agora, o povo disse para a gente que, na verdade, o povo judeu, o povo de Jerusalém, estava com o mesmo pensamento de um reino para agora, de um reino para já. Quantos anos você espera viver ainda? Poderia viver até 150, né? De repente eu não consigo. Mas a gente pensa em viver muito, né? Mas preste atenção. Tem hora que a gente esquece
que aquilo que Deus prometeu para nós aqui nesse lugar, no formato dele, vai acontecer na hora dele, no tempo dele. É no tempo dele que as coisas acontecem. E tem pessoas que chegam na igreja, ficam naquele afã, naquele desespero de algo mais, eu quero algo mais, e aí não acontece segundo o que ele quer, e aí cai na fé, começa a desanimar, começa a retroceder, e não alcança a bênção do Senhor da vida. Não consegue enxergar que Deus interessante. Ao ler o capítulo de Lucas, meditando pela manhã cedo, eu estava olhando como é interessante, né? A preocupação de eu querer que Lucas entender mais o reino de Deus, querer mais de Deus, querer entender o quanto Deus tem para ele, além disso aqui que eu estou vivendo. E Lucas começou a buscar mais daquilo, saber mais, e se posicionar mais, entender qual é a sua posição, como que eu tenho que proceder, como que eu tenho que viver perante o Senhor. Eu tenho feito perguntas às vezes aqui na igreja sobre a leitura da Bíblia Sagrada, e me deixa muito constrangido, até entristecido, o fato de que pessoas não leem mais a Bíblia, não meditam na palavra. Isso é muito ruim, irmãos. Não ter conhecimento da palavra, não ter o prazer de buscar mais de Deus. Aí acontece o inevitável. A pessoa começa a enfraquecer, começa a olhar defeitos, começa a olhar problemas da igreja, começa a ver um outro irmão o irmão Luiz tão bonito, começa a ver ele como feio, irmão Luiz? Começa a ver feio, porque não está olhando no lugar errado, não está olhando para a palavra, não está se alimentando da palavra, não está tendo o prazer de sair e levar essa palavra. E com isso, a alegria de ver a multiplicação. A alegria de ver a multiplicação. Tem muita gente que não consegue ver exatamente por isso. Não se alimenta, não alimenta o outro, e com isso, o que acontece? A sua mina, aquilo que o Senhor te deu, você vai só retendo para si, e não multiplica, e não tem prazer, e não tem alegria nas coisas de Deus. Por quê? Porque reteve para si aquilo que era para multiplicar, mas não tem alegria. Eu tenho feito discipulados, irmãos, e todo discipulado que eu tenho feito tem sido assim, graças a Deus, para a minha vida. Eu estou fazendo discipulado com uma pessoa bem longe daqui, do estado, e como é gostoso você discipular alguém. A pessoa vira a internet querendo aprender a palavra, e a pessoa está se preparando para ser batizada e tudo. Interessante isso, né? Não é gostoso você saber que você está produzindo no reino, que você pegou o talento que Deus te deu e está produzindo. Semana agora a gente conversando, eu e o Pedrão, a gente batendo papo, né, Pedrão? Pedrão acabou o material do discipulado que eu queria, tendo mais um material discipulado. Falei, vai devagar, Pedrão. Vai devagar. Vai chegar lá. Mas é tão bom ver as pessoas querendo, irmãos, que você apresente Jesus na íntegra. Que eu e você entendamos que chegará a hora em que o Senhor, o Rei, vai nos pedir de volta o talento dele. Só que o talento multiplicado. Há uma ordem de Jesus no livro de Mateus dizendo: ide. Isso é imperativo, irmãos. Ide e pregai o Evangelho, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Preste atenção nisso. Jesus nos deu uma ordem para a gente ir, pregar o Evangelho, ensinar, discipular, fazer discípulos. A pergunta que eu faço esta noite: quantos discípulos nós fizemos em 4 anos de Nova Vida Mundial? Sentiu? Quantos discípulos
4 anos. Quantos talentos nós multiplicamos? Entende? Essa é a nossa pegada agora para frente. Uma pegada de entender que o Senhor, o Rei, o Senhor, Ele vai requerer de nós as minas que Ele nos deu, os talentos que Ele nos deu, multiplicados. É necessário que eu e você façamos discípulo, sabe? Evangelizar, ensinar a palavra, trazer, se preocupar com o crescimento espiritual de cada um. Preste atenção, quantas vezes esse mês, esse ano, a gente conseguiu, nós estamos já em setembro, já? Agosto, né? Hoje é o último dia de agosto, né? Faltam 3 meses para final do ano, né? Para final do ano aí, 3 meses. Queridos, quantas pessoas nós levamos para Jesus até agora? Quantas pessoas nós evangelizamos até agora? Imagine eu, quantas eu procurei discipular esse ano para Jesus, chegar ao final do ano e levar essa pessoa ao batismo, levar essa pessoa a uma aliança com Jesus. Quantos eu fiz? Qual tem sido a minha preocupação com isso? Se hoje o meu rei olha para mim, qual será que ele vai estar comigo? Que tipo de visão ele terá de mim? Como aquele primeiro que multiplicou 1 talento por 10? Como aquele que multiplicou 1 talento por 5? Ou como aquele que pegou o talento e guardou para si mesmo? Que preocupação! Quem sou eu? O que eu tenho feito? Quantos eu tenho levado a esse evangelho? Porque na verdade, irmãos, tudo isso aqui vai passar. Isso nós sabemos. Daqui a pouquinho tudo vai acabar. E o que nós apresentaremos ao Senhor? O que nós levaremos para Ele? O que nós entregaremos ao nosso Salvador? Senhor, o talento é seu. E a minha preocupação foi multiplicar aqui, Senhor. Porque eu sei que Tu és justo. Porque eu sei que o Senhor é poderoso, é tremendo, é terrível. E eu não posso brincar com aquilo que é seu. Porque se você respira hoje, se você tem um trabalho, tem a comida, se você tem uma igreja aconchegante, foi Ele que deu. Foi Ele que separou para mim e para vocês. Então, não cometa o erro. Havia os homens que não aceitavam o reinado daquele homem nobre, que não queriam que ele reinasse. E havia homens que estavam junto do rei, mas não davam importância ao que ele tinha dado na mão. A preocupação nossa é não entender o nível de comprometimento, de responsabilidade, da honra, da grandeza do talento que Deus nos deu. Olha que grandeza! Olhar para Ele e dizer: Senhor, uau, peguei o seu talento, fiz tudo que eu podia para dobrar, duplicar, colocar 10 vezes mais, porque sei que Tu és poderoso. Eu temo, Senhor, porque Ele não vai colocar como inocente aquele que não tem essa preocupação, sabe? Essa hoje é a minha preocupação. Estou na Nova Vida há alguns jogos e tem pessoas ao redor que ainda não são de Jesus.
Quantos eu já apresentei esse evangelho para essas pessoas? A quantos eu já falei? Quantos eu convidei para entender essa pegada do evangelho que muda a história, que transforma a vida? O evangelho nos faz olhar de forma altaneira. O evangelho nos faz enxergar que o mundo jaz no maligno. O evangelho que transforma a cachaça em leite, que transforma o cigarro em pão. O evangelho que faz com que o marido que vivia jogado se torne um homem digno, uma mulher zelosa. O evangelho que muda a sociedade, a começar em nós. A começar em nós. Jesus quer isso de nós. Ele quer que nós entendamos isso e que nós pratiquemos isso. Mas não tenha boca, irmãos. Houve um momento em que Lutero, antes de lançar as suas teses no portão de Wittenberg, ele já não se aguentava mais de ver uma coisa gelada, uma coisa sem compromisso, sem responsabilidade, sem amor, de ver atrocidades acontecendo naquele momento no meio do cristianismo. E ele ali vai e cria uma reforma protestante, onde ele, eu não quero isso, eu não acredito assim, e nós podemos fazer melhor, nós podemos sim mudar a história. Está chegando a hora de Deus levantar Luteros aqui, que queiram realmente fazer a diferença aqui nesse bairro, em outros bairros ao redor, e sem esmorecer, e sem ter a preocupação que o povo de Jerusalém tinha. Mas o rei vai vir agora, o rei vai vir agora. Não, ele tem que vir agora para resolver o problema agora. Ele já veio a primeira vez, irmãos. Ele agora vai voltar agora para julgar, para pegar aquilo que ele deu ordem para fazer. A segunda vinda do Senhor é para dizer para você: cadê o que eu te dei? Cadê aquilo que é meu, que eu te dei para você multiplicar? Cadê? Que eu e você possamos dizer: Senhor, conseguimos grandear 100, 200, 500, 5, 10. Que nós possamos pensar assim. Que nós não vamos ficar parados, estáticos. Mas a gente queria outra coisa. Desculpa, a coisa que você tem que querer é vida eterna com Cristo Jesus, que você já conseguiu. Pastor, eu queria uma coisa mais alegre. A sua alegria é saber que o vosso nome está escrito no livro da vida. Essa tem que ser a sua motivação. Não, pastor, mas eu queria ver uma festa assim, querido, festa no céu, eternidade com Jesus. O que tem motivado às vezes? O que tem me levado a ir à igreja, a pregar o Evangelho, a convidar pessoas a aceitar a Jesus? Eu queria que o rei viesse agora e matasse os romanos. Era isso que queria o povo de Jerusalém. Que viesse um rei como Davi e resolvesse o problema de imediato. Irmãos, vou deixar bem claro para vocês essa noite. Ele já veio, ele já nos resgatou, ele já nos deu o talento. Agora é a hora só dele voltar para nos levar para casa. Ele vai voltar para nos levar para casa. É o que ele vai fazer. Mediante isso, irmãos, tenha o seu melhor, se empenhe com alegria, tenha prazer na palavra, tenha prazer de entender o quanto o Senhor tem preciosidades para mim e para você aqui na palavra. Soluções que resolvem a minha vida no dia a dia, com a minha esposa, com meus filhos, com o meu patrão, na minha escola. Soluções aqui nessa palavra. Ele já nos deu um talento e nos deu todo o recurso para avançar. Basta se apossar disso e avançarmos. Não se intimide. Não ache que porque A ou B não está produzindo talento, não é porque outros não querem. Não se preocupe com isso. Não cabe a você se preocupar com isso. Se preocupe então somente servir ao Senhor
adorar a Ele e dar o seu melhor para Ele, a satisfação da alegria vai ser tamanha que você não vai nem perceber o que aconteceu de bom, de errado. Você está tão feliz, tão ligado no altar que aconteceu? Passou, já foi, já avancei, já foi outro patamar, outra pegada. É assim que funciona isso. Isso é viver o que lemos agora em Lucas. Essa palavra das vidas e os 10 servos vai ficar muito claro para a gente, de uma clareza de nos fazer entender que eu não quero deixar de multiplicar, eu não quero ficar parado a mercê de perder até o pouco que tenho. Eu quero avançar em nome de Jesus. Louvor subir comigo, vamos adorar o Senhor, vamos louvar a beleza de sua santidade. Quero dizer para você que Deus te chamou para avançar, meu irmão. Você e eu podemos fazer muitas coisas em nome de Jesus para a glória dele. Olhe para Ele. Ele é o alvo, Ele é o Senhor, Ele é a alegria dos homens, Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza. Aleluia, aleluia. Neste mundo
Tu és digno de todo louvor, Senhor. Pai querido, Pai amado, continue derramando sobre nós a tua